Amém. Deus abençoe a todos. Pela graça, nós estamos aqui mais uma vez, né? Tivemos um culto de manhã, mesmo com poucas pessoas, mas graças a Deus nós tivemos um culto, né? E nós sempre devemos dar graças a Ele por tudo que Ele faz por nós. Na verdade, que quem é falho é nós, né? Deus não falha, né? Nós somos falhos demais. Aqui tem alguns pedidos aqui. Aqui está aniversário do irmão Viriato. Ele agradece a Deus porque vai fazer 74 anos amanhã, né? Depois nós vamos orar por ele também, né? E vamos orar também pela irmã Zuluária, que é a esposa do irmão Zé. Ela até mandou avisar que não está vindo porque ela não está passando bem, né? Nós vamos orar para Deus abençoar e dar ela saúde, né? Irmão Zé, nós vamos orar por ela. Continuar orando pelo irmão Divino, irmão Daniel, irmão Sebastião, irmã Sebastiana, ela não está aqui hoje. O irmão Geraldo Castro também, está sempre vindo, mas precisando de mais saúde. E o irmão Nazareno sempre pede oração, nós vamos já orar por ele também e a família dele, né? E o irmão Ernesto, ele agradece pelas orações, porque ele fez uma viagem abençoada. Ele me ligou, ele já estava lá na terra dele, né? Deus continua abençoando ele, que pode ser que ele até está ouvindo, né, o culto de hoje. Vamos aproveitar o nosso tempo, vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. Hoje eu quero falar um pouquinho, até o título é Tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa espada, né? Sobre essa... Sempre nós estamos falando, né? Porque nós já temos esse conhecimento de... Eu vou falar. Ah, tá. Os irmãos, pode sentar um pouquinho, por favor? Porque eu ia falar a respeito da escolinha das crianças, e deixa eu falar primeiro, né? Para depois não ter que falar. A partir de domingo, nós vamos começar já a escolinha das crianças de novo. Mas só que desde agora eu já vou pedir o seguinte: quem tiver confiança da irmã olhar o seu filho, você deixa ele ir para lá. Agora, se não tiver confiança, às vezes tem irmão, irmã, e vai lá olhar pela janela lá para saber se o filho está sendo bem cuidado. Agora, se for para fazer assim, então a pessoa que não tem confiança vai manter seu filho sentado e ele olhar. Lá é para ir só criança que os pais têm confiança na irmã para olhar, tá? Então já vou avisar logo para depois não ter... levanta, olha... Essa escolinha foi feita exatamente para ajudar os pais a ficar sentados para ouvir a palavra. Então, por que a criança está lá e depois tem que ir lá olhar para ver se a criança está bem? Então, se não tem confiança, fica com a criança sentada e olha ela aqui, tá? Então, já vou avisar a partir de hoje, que é para fazer dessa maneira, e então vai começar no dia domingo, se Deus quiser nós vamos começar, tá? Então eu acho que por enquanto, e outra coisa, nós queremos o seguinte, vamos começar hoje. Por exemplo, se uma criança estiver gripada, então, e às vezes até foi para lá, então se a irmã vê que aquela criança está muito gripada, porque ela é muito fechado, né? Então, ela tem o direito de trazer a criança e entregar para a mãe ou para o pai e não ficar nervosa, não ficar nervoso com isso, tá? Então, a gente tem que entender essas coisas, porque se tem uma criança gripada lá, vai pegar nas outras.
sabe? Então, assim, eu peço a compreensão dos pais, porque já que fez essa escolinha para as crianças, para ajudar os pais, então todo mundo, nós devemos entrar num acordo, né? Para fazer ficar tudo bem, né? Eu creio que nós estamos aqui exatamente para isso, é para melhorar e não piorar, tá? Então vamos ficar de pé novamente, vamos ler a palavra de Deus. Está aqui no livro aos Efésios, no capítulo 6, do verso 10 ao verso 17. Isso mesmo, 10 a 17. Vamos ler com bastante atenção. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra... Deixa eu ler de novo, viu? Verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos por mais esse culto, Senhor. Agradecendo o Senhor, Pai, pela força que o Senhor deu aos nossos corpos, Senhor, as nossas pernas para vir até aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra, pela mente sã que o Senhor nos deu, Pai, para estar ainda, Pai, com a mente normal. O mundo, Senhor, já não tem mais a mente normal, mas nós, pela graça, ainda temos a mente normal. Nós podemos ouvir a Tua palavra, nós podemos valorizar a Tua palavra. Meu Deus, nós podemos sentir, Pai, a necessidade de ser salvo, a necessidade de fazer a Tua vontade. Meu Deus, assim nós estamos aqui, Senhor, para que o Senhor possa nos ajudar, abençoar as nossas vidas, meu Deus, e a vida dos nossos familiares. Não só dos irmãos que encontram aqui, Senhor, mas daqueles que não puderam vir, daqueles que estão longe, Senhor, neste mundo tão grande, Pai. O Senhor tem filhos que passam necessidade, Senhor, mas que são fiéis à Tua palavra. Assim nós pedimos, Pai, supre a necessidade de cada um, Pai. Senhor, aqueles que estão doentes, Pai, como nós citamos aqui, a irmã Zugualha, Senhor, meu Deus, ela tem vontade de vir, mas ela não está tendo condição. Meu Deus, mas tudo que é bom, toda condição vem de Ti, Pai. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós entregamos ela em Tuas mãos, e também esses irmãos que nós citamos o nome aqui, Senhor. Meu Deus, todos os irmãos que estão em recuperação, Pai. Senhor, que o Senhor possa abençoar cada um, encher eles da Tua graça, de saúde, Pai. Porque eles confiam em Tua palavra, Senhor. Nós confiamos em Tua palavra. Assim nós pedimos misericórdia para cada um de nós. Senhor, fala conosco mais uma vez, Senhor. Tem misericórdia de nós. Dá-nos a Tua graça, força e poder para lutar contra tudo que é do diabo.
Meu Deus, nós queremos, Senhor, e nós não damos conta de vencer o diabo, mas o Senhor já deu conta, já pagou o preço por nós. Assim, Senhor, dá-nos essa confiança e essa coragem para saber que nós não damos conta, mas o Senhor já deu conta por nós. Meu Deus, dá-nos força e fé, meu Deus, para valorizar a Tua palavra. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar. Aí, depois, no final do culto, eu vou chamar o irmão Viriato e orar por ele aqui. Viu, irmão Viriato? Eu vou chamar o senhor aqui. Então, muito bem. Então, vamos... como hoje eu comecei a falar, nós tivemos um ensinamento, um bom ensinamento, muito bom, sabe? E eu, até quando o Marcelo estava pregando, aí eu lembrei de uma mensagem, eu até trouxe aqui, ele falando sobre, e tudo que foi falado é a pura verdade. Ninguém, a própria natureza, tudo que nós, a parte natural, a gente já sabe disso. Você nunca chega no mundo grande, você sempre começa dos pés. Você nasce, cresce e depois chega, sabe? Então, tudo que foi falado é a pura verdade. Como ele estava citando, quer dizer, o Apocalipse, nós pregamos muito sobre o Apocalipse, sobre o conhecimento, mas Paulo também chegou a falar isso. Ainda que eu fizesse tal coisa, que eu tivesse a sabedoria de tal coisa, mas se não tivesse amor, nada seria. Então, a primeira coisa é ter amor. Você sabe o que é amor? O que é amor? Deus. Então, se nós temos Deus, é porque nós começamos dos pés, sabe? É igual, vamos dizer assim, no natural ou mesmo na ciência, a pessoa tem que começar a estudar, aprender o ABC para depois ir na faculdade. A mesma coisa é aqui. Deus também tem a sua maneira de fazer as coisas. Agora, tem uns que chegam primeiro, mas por quê? Porque tem mais interesse de ouvir e aceitar e obedecer. Outros ficam para trás porque não tem interesse, sabe? Mas tem uns que têm interesse. Tem pessoa que começa ouvindo a palavra, dando os primeiros passos, daqui um pouquinho ele tem um entendimento tão grande com pouco tempo. Tem pessoa que vive a vida toda e não consegue. Por quê? Falta de interesse. Então aqui eu quero ler essa partezinha aqui para os irmãos entenderem realmente o que foi pregado, e nós vamos continuar mostrando aqui que nós estamos aqui pela graça mesmo. Ninguém consegue chegar ao céu se não caminhar e entender aquilo que Jesus fez por nós. Nós vamos falar sobre isso aqui, mas escute bem aqui, 216 da mensagem, perguntas e respostas sobre os selos. O profeta já tinha pregado 6 selos, aí foi pregada essa pergunta aqui. Então escute bem aqui que vocês vão entender que aqui é a mesma coisa. Nós temos que começar das coisas pequenas para chegar à faculdade de Deus, tá? Porque na verdade que é uma faculdade, né? É um conhecimento de Deus. Então vamos lá, aqui. Temos que viver acima dos cabelos curtos e tudo. Ó, coisa pequena, não é? Ah, mas se eu cortar a pontinha não faz mal, vai fazer. Porque se fizer, não vai entender as profundidades de Deus. Vou voltar de novo. Temos que viver acima dos cabelos curtos e tudo. Esta era agora, estamos de volta a algo agora, pois Deus está revelando os mistérios escondidos que foram colocados no livro antes da fundação do mundo. E aqueles que têm obedecido essas coisas pequenas apanharão isto nessas outras coisas. Se eles não têm, isso passará por cima da cabeça deles, tão distante quanto o leste está do oeste.
Vocês notaram aqui? Quer dizer, para entender, é claro, Paulo ensinou isso, quer dizer, eu posso estar pregando, mas não receber nada. Você sabe disso. Não é pregar, não é porque eu estou pregando que eu sou um salvo. É porque Deus me deu um dom para pregar. Agora, esse dom, às vezes tem pessoas lá fora, ou eu poderia ter esse dom e não ser salvo. Porque a primeira coisa é Deus na vida da pessoa. E é por isso que começa praticamente, como dizer assim, quase do nada. E você vai crescendo, na estatura de um varão perfeito. E esse varão perfeito é Cristo, o qual sabe todas as coisas. Mas ele veio aqui e sofreu por nós, para que eu e você pudesse ter essa chance e ter essa vida, como eu estava falando, ter essa saúde para vir na igreja. E muitos têm saúde, ao invés de vir para a igreja, vai para qualquer outro lugar. Ó, irmão, a gente tem que entender o seguinte: eu sou homem, nós somos homens, mas Deus é espírito. E Deus conhece tudo. Deus, antes que o mundo existisse, Deus sabia tudo o que eu ia fazer aqui na terra, desde o meu nascimento até a minha saída da terra. Sabia tudo. Sabe? Não é que eu posso dizer ele sabe tudo, não. Ele já sabia tudo antes que o mundo existisse. Conhece tudo. Ele sabe qual propósito a gente vem. Como no quinta-feira, não sei se foi domingo, quinta-feira eu estava pregando, quer dizer, muitas pessoas se fazem candidato do inferno exatamente, vem às vezes forçado e vem, mas vai estar fazendo candidato não para o céu, mas para o inferno, porque o candidato do céu não precisa de forçar ele. Ele vem livremente. Sabe? Não precisa. Igual muitas pessoas, às vezes, como o Marcelo estava falando hoje, às vezes tem pessoas que quase que tem que pagar ele para vir na igreja. Olha, você acha que uma coisa dessa vai valer para a salvação? Não vai. Sabe? Não vale, não vai valer. Então, a coisa é, se você é um filho de Deus, você vai procurar onde Deus está falando. Você vai ouvir a voz dele, sabe? É como a águia, por exemplo, irmão, olha a águia, por exemplo, que o profeta pregou, que estava no galinheiro. Ora, aquele fazendeiro pegou aquele ovo da águia. A águia, é claro que sentiu falta do ovo, né? Mas o fazendeiro colocou debaixo de uma galinha. O calor, irmão, por isso que a gente tem que entender. Quando um evangelista vem, o calor do Espírito Santo faz com que o outro também venha ao altar, mas talvez não tenha nada dentro. O calor daquela galinha fez com que a águia nascesse. Quer dizer, o calor da galinha não tinha nada a ver com o calor da águia, mas o calor da galinha fez a águia nascer. Mas só que a natureza da águia não dava certo com a natureza da galinha. Ela ficou comendo algumas coisinhas ali, porque ela não tinha escutado ainda o grito da grande águia. É a mesma coisa hoje. Eu podia estar numa igreja comendo qualquer coisa, até que o grito da águia aconteceu. Malaquias 4 aconteceu, então você despertou que havia algo além daquilo que você estava comendo. Quer dizer, aquela comida não estava valendo, quer dizer, estava apenas para viver, e vivendo até que encontrasse algo diferente. Mas se eu e você já encontrou algo diferente, por que hoje eu vou desvalorizar esse alimento que eu encontrei que não existe mais? Não vai existir de outro, não vai ter outro mensageiro, Deus não vai falar mais. Porque é a última vez que Deus está falando. Então, se eu rejeitar a última mensagem, o que é que eu vou fazer? Eu vou ser um candidato para o inferno? Não tem jeito, porque eu estou rejeitando o que Deus está fazendo hoje. Então, eu tenho que dar graças a Deus, Senhor,
o Senhor me deu minhas pernas para me andar, o Senhor me deu uma mente que ainda está boa para me ouvir a palavra, ler a palavra, entender que existe um Deus, que ainda existe salvação, que ainda existe uma mensagem que salva. Como é que eu vou desvalorizar a mensagem da hora? Irmão, eu estou com uma mensagem que chama a junção do tempo. Eu até anotei para a gente saber o que é junção do tempo. São assim, pontos onde duas ou três ou mais, duas coisas ou mais se ajuntam, duas coisas. Por exemplo, deixa eu falar de uma junção aqui, só para vocês entenderem, que não é que você anda até certo ponto e que você deixa que você é um salvo, não. Se você anda até certo ponto, você pode perder a sua salvação. Você tem que andar até o final. Até o final, não adianta. Vamos falar de uma junção daquele o mancebo de qualidade. Olha, você vê a junção dele. Como o Marcelo estava falando também, eu quero ainda mostrar sobre isso. Olha, nós aqui, como ele está falando sobre pessoas que trabalha, a pessoa não pode ser um preguiçoso, tem que trabalhar e tudo mais. Olha, Deus pode dar uma pessoa um carro bom, Ele pode dar uma casa boa, desde que a pessoa é fiel a Ele, sabe? Ele pode dar, sabe? Porque se a pessoa vai de acordo com o que Deus pode dar para ele, pode dar para mim, pode dar para qualquer um. Sabe? Mas vai contra a lei de Deus, vai só no fracasso, só no fracasso. Por exemplo, esse mancebo de qualidade, era um homem rico, ele era um homem rico, e ali foi um entroncamento entre a lei e a graça. Ele chegou no entroncamento, ele conhecia a lei, na lei ele era um homem rico, mas quando encontrou a graça, a salvação dele dependia da graça. E a graça deu poucas coisas para ele. Perguntou, você conhece a lei? Você conhece? Conheço desde de criança. Quer dizer, Jesus sabia que ele era fiel àquilo. E era rico. Mas quando a graça deu um mandamento para ele, sabe? Porque ele estava procurando salvação. Em outras palavras, eu conheço tudo, mas ainda está faltando algo para mim. Ele mesmo sabia que estava faltando. Porque no coração dele estava, todo humano sabe disso. Nós somos devedores de Deus. E ele pensou, olha, como é que eu vou fazer para ser salvo? Quer dizer, todos os mandamentos eu conheço, mas a salvação depende do Senhor agora. E aí, a graça deu uma receita para ele. Vai, vem tudo que você tem e dá aos pobres e vem, segue-me. E que você terá um tesouro no céu. Poucas palavras. Tirou ele do caminho. Com riqueza e tudo. Voltou. Depois, mais tarde, ouviu uma voz chamando ele. Está vendo? Assim, ele ainda falando, minha alma, quer dizer, ele tinha tudo agora, porque é claro que aumentou mais, você sabe que aumentou mais, depois que ele rejeitou Deus, as coisas aumentaram mais para ele. Mas aí veio uma voz falando assim, e agora, para que você tem, para quem será? Hoje mesmo te pedirão a tua alma. E aí? Irmão, vocês notaram? Então, olha os dois lados para vocês verem. Quer dizer, uma pessoa pode ter as coisas e outra pode não ter, mas se a gente for fiel com Deus, Deus nos dá e não falta nada para nós. Não falta nada. Mas a gente tem que ser obediente à palavra de Deus. Tem que ser cumpridor à palavra de Deus, porque é claro que o que Jesus fez por nós aqui, salvação depende totalmente dele. Mas aí a gente vê que aquele rico já foi uma coisa ruim para ele. E um exemplo para nós. Quer dizer, se ele tivesse feito aquilo, olha,
hoje ele estaria no céu. E hoje está no inferno porque rejeitou a verdade. Está vendo? Então, o que a gente tem que entender é isso. Se hoje nós estamos caminhando na mensagem, por que pisar nela? Por que você vai abandonar a mensagem para ir para um outro lugar no dia do culto? Não tem como eu e você ser salvo de uma maneira dessa. Eu não vou dizer que você precisa ou pode vir em todos os cultos, mas pelo menos no culto de domingo será impossível, a não ser que você é uma pessoa que trabalha e tem um emprego que vai trabalhar domingo. Aí é outra coisa, você tem que ir trabalhar. Mas quem não trabalha, perder culto. Agora, o que eu e você vai esperar no final da vida? Você acha que Deus vai... É claro, você pode estar alimentando, daqui um pouco a coisa muda. A roda começa a voltar para trás. Depois começa a passar problema, fala, mas será o que foi? Olha a sua vida lá atrás, o que aconteceu. Vê o que você fez lá atrás. Que aí você vai ver que agora, ao invés do carro estar indo para frente, está deslizando para trás. E o castigo de Deus não é fácil. É verdade. Sabe? Se nós demoramos 10, 20 anos para pisando, o castigo vem talvez 40 anos ou mais. Mas tem que pagar um preço, principalmente se for eleito. Vai pagar um preço. Então, o que nós precisamos de entender é isso. Nós estamos aqui exatamente para aprender, viver e ter uma vida cristã que Deus pode olhar e olhar e dizer assim, ali está um filho, ali está uma filha andando na rua, ali está um filho saindo de casa para ir para a igreja para ouvir a palavra. Ele sabe o meu coração. Se eu estou vindo é com medo de ir para o inferno, ou se eu estou vindo é porque eu sou uma pessoa salva que amo a sua vinda. Tem que pregar. Irmão, nós estamos aqui, nós estamos na última hora. Eu fico pensando, é claro que os jovens, as pessoas mais jovens, às vezes não têm essa mente de um velho como eu. Mas eu fico pensando e olho, quando eu chego num lugar, ou numa torneira, para, às vezes, tirar água ali, eu lembro. Um dia essa água vai acabar. Hoje nós temos água, mas vai chegar uma hora que não vai ter água para beber. É verdade. Já pensou? Aí a gente vê a situação que vai acontecer no mundo. E nós estamos caminhando para isso. Quanto mais rejeição, quanto mais o mundo rejeita Deus, mais acelera o outro lado. Sabe? Então, se vocês nunca pensou isso, pensa quando você está gastando água demais, pensa que uma hora vai faltar, não vai ter água nem para beber. É claro que eu estou falando isso para os eleitos, eu creio que enquanto os eleitos estiverem aqui vai ter, mas irmão, pensa bem, para mim ser um eleito eu tenho que estar obedecendo, e se eu não estou obedecendo eu não sou eleito. E se eu sou eleito, eu vou tomar uma posição para obedecer Deus. E como é que eu vou tomar uma posição se eu não ouvir? Nós temos que ouvir a palavra de Deus. É um apelo para nós, um apelo para os jovens. Como hoje de manhã, a maioria que é chamada de jovem não estava aqui. Não tinha praticamente ninguém. Tinha mais eram os irmãos casados, sabe? Nós estava aqui, a maioria não estava aqui. O que será que estava fazendo? Qual é o valor que eles estão dando na palavra de Deus? Nenhum. Agora, é claro que alguns que estavam trabalhando é outra coisa. Mas quem não estava trabalhando? Quem estava passeando? Você acha
Você acha que você vai fazer as coisas e passar por alto? Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. Deus está sabendo que nós estamos fazendo por negligência. E quando fazemos por negligência, nós não vamos alcançar nada. Então é um aviso, E é claro, irmão, olha, a gente conhece, a gente que prega e que lida com muitas pessoas, a gente conhece o espírito da pessoa, a gente já conhece. A gente já sabe mais ou menos quem é que é os puxas para um lado, puxa para outro, você sabe, já sabe. Ninguém aqui está enganado, não. A gente sabe quem valoriza, quem está valorizando, quem não está, sabe? E não é eu que vou perder, quem vai perder é quem não valoriza. Porque eu, pela graça de Deus, estou valorizando a palavra, porque eu sei que não há outro alimento, não há outra palavra, essa é a última vez que eu tenho oportunidade, e eu quero agarrar essa oportunidade, até, quem sabe, um dia eu vou ter que ficar na cama, mas eu quero que essa verdade esteja comigo, mesmo na cama. Eu quero que ela esteja, eu não sei o que será da minha vida, Deus sabe. Eu não sei se eu vou continuar andando, não sei. Deus sabe tudo. Mas eu quero é que, deitado numa cama, ou sentado, ou andando, eu quero que Ele esteja comigo. Sabe? Porque o dia que eu sair daqui para o pó da terra ou para lá, eu quero que Ele esteja comigo. Eu quero estar obedecendo a Sua palavra. Principalmente agora nos últimos dias, que é tão difícil, mas tão difícil. Se a salvação foi tão difícil no passado, irmão, pense agora. Pense agora. É como você procurar ouro onde não existe, quase que não existe. Aí você cavando ali para encontrar ouro, quando você nem sabe se daqui não sei quantos metros vai encontrar. E você está cavando. Nós temos que cavar fundo a nossa salvação, sabe? Então, estou pregando para meus netos, estou pregando para os jovens, aqueles que obedecem a palavra, estou pregando para aqueles que não obedecem também, porque se vem na igreja um dia, não vem outro, como falei no domingo, irmão, não adianta você vir sem querer. Se você não quer vir, não vem, é muito melhor. Agora, se você tem prazer de ouvir a palavra, vem, e Deus vai te abençoar, Deus vai te dar força, você vai chegar lá e eu estarei lá com vocês. É isso. Então, deixa eu ler algo aqui, para os irmãos verem uma coisa. Aqui, por exemplo, irmão, deixa eu talvez vou só citar aqui, sobre no início do ministério do profeta William Branham. O próprio Deus pediu para ele plantar em vasos vazios. Isso significa que ele ia encontrar pessoas que realmente aceitariam, que não estava cheio de doutrina, cheio de religião, e que esses vasos estariam vazios e que ele ia plantar nesses vasos vazios. Sabe? E é como está escrito em Apocalipse capítulo 3 ali, né? Sabe? Deixa eu até ler aqui. Deixa eu ler aqui porque é Apocalipse 3. Eu creio que é Apocalipse 3 mesmo. Daqui, ó. Verso 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Uma tentação. O profeta disse que é como no jardim do Éden. Tentação era como Eva foi tentada, como Adão foi tentado. Essa tentação está aqui na terra, tá? Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Você viu?
o que você tem? Um vaso. Mas ele tem que estar vazio, porque vaso cheio não tem jeito mais. Se o vaso está cheio, como é que Deus vai colocar o Espírito dele num vaso cheio? O vaso tem que estar vazio. E é isso que é o início do Evangelho. Quando você ouve a verdade, você vai notar que você, ouvindo a mensagem hoje, e você que ouvia aquelas coisas lá no passado, você vai notar que você não tinha nada. Aí você fica vazio. Porque agora Deus tem algo a mais para te dar. E aí Ele vai começar a te encher de algo que é a melhor coisa, que é o Espírito dele. Tá? Então, aqui, por exemplo, deixa eu ler um pouquinho, aqui no parágrafo 6 dessa mensagem, a fase presente do meu ministério. Escute bem aqui, ó. E enquanto eu estava lá, isso é na visão, né? Havia uma voz, estava lá, havia uma voz que falou comigo e me levantou, e eu observei o tabernáculo mais ou menos no estado que está agora, quer dizer, estava reformando o tabernáculo lá, né? Mas, então disse aqui, ó, lá havia tantas pessoas, todas acumuladas ali dentro do tabernáculo, nesta condição, mais ou menos no estado que está agora. E eu estava feliz de pé atrás do púlpito, dizendo: Deus, quão bom tu és em me dar um tabernáculo. E naquela hora o anjo do Senhor falou comigo e disse: mas este não é o seu tabernáculo. Tá? E eu disse: então, Senhor, onde está o meu tabernáculo? Aí ele disse aqui, e ele me tomou no espírito outra vez e me assentou em um bosque, e descendo o bosque havia somente fileiras de árvores plantadas no mesmo nível, mais ou menos de 20 pés de altura ou 30, e elas pareciam árvores frutíferas, e elas estavam dentro de uns baldes verdes grandes. E então observei a minha mão direita e a minha mão esquerda, lá havia baldes vazios em ambos os lados. E eu disse: e estes? E ele disse: você tem que plantar neles, plantar nos vasos vazios. Viu o quê? Quer dizer, a sua mensagem é para ser uma mensagem para esses vasos vazios. Então disse assim: você tem que plantar, deixa eu ver onde eu li aqui, o 10 agora, né? E ele disse: você tem que plantar neles. E então eu tirei um galho de uma árvore da minha direita e coloquei no balde do lado direito, e um galho com a mão esquerda e a coloquei no balde do lado esquerdo. E eles cresceram rapidamente em direção ao céu. Está vendo? No verso 11 diz: e ele diz: estende a sua mão e ajunte o fruto daquilo. E em uma mão caiu uma maçã grande, amarela, suculenta e madura. E na outra caiu uma ameixa grande, amarela, suculenta e madura. E disse: coma do fruto daquilo, porque é agradável. E eu comi de uma e da outra, muito deliciosa. Aí ele diz: vocês conhecem a visão, mas deixa eu ler só aqui para mim continuar. Só para os irmãos ver uma coisa aqui, onde termina a visão aqui. No 38, por exemplo, diz aqui: se você observar na visão que tive do meu ministério, era como eu nunca tivesse atravessado aquelas árvores. Eu nunca fiz proselitismo. Essas árvores aqui é a igreja, tá, irmãos? Eu nunca disse: todos os trinitarianos sejam unicistas, ou todos vocês unicistas sejam trinitarianos. Eu tenho plantado em seus próprios vasos, exatamente. Eu fui aos trinitarianos, eu tenho plantado em seus...
voltar aqui. Eu fui aos trinitarianos, eu fui aos unicistas, e eu fui a todos, e fiquei no meio deles, e nunca juntei a nenhum deles. Mas fiquei entre eles, sendo um irmão, exatamente o que a visão disse que eu fizesse. Tenho comido do fruto dos dois lados, salvação em ambos os lados. Aí, se vocês notarem, porque eu não vou ler a mensagem toda, vai de um lado, que é da unicidade e a trindade, vocês notaram aqui. Vai de um lado e tira os títulos, e vai do outro e tira o nome. E entrega para esses vasos vazios. Está vendo? Porque Deus não é três, Deus é um. Vai da unicidade que crê no nome, tira o nome e coloca nos títulos Jesus Cristo. E passa para esses vasos vazios e enche eles dessa verdade. Vocês não notaram como que a mensagem é? Então, esses vasos vazios, eles estão aqui exatamente assim como nós podemos continuar lendo e olhando esse lado que nós estamos falando. Esses vasos vazios, eles têm mais compreensão da palavra. Eles estão aqui, como vamos citar o que o Marcelo falou, eles estão aqui exatamente para entender, nós estamos aqui para entender o que nós somos. Nós não somos nada. Deus é tudo. No passado, eles não tinham o que nós temos. Ninguém, no passado, recebeu o que nós recebemos. Nós temos toda a palavra de Deus, todo o conhecimento, para saber que ninguém vai ao céu se não aceitar aquele plano de Deus e aquele sacrifício que Ele fez. Não vou ficar citando muito, não, deixa eu ler aqui para os irmãos uma coisa aqui. Escute bem aqui o que ele passou. Vamos aqui na mensagem junção do tempo aqui, só para os irmãos ver uma coisa aqui. E a gente pode continuar depois pregando esse assunto. Então, aqui, não sei se o irmão Silas anotou, mas foi 70, mas eu vou ler os 69 aqui. Há pessoas assentadas aqui nessa igreja, né, ele estava pregando de manhã, há alguns anos estavam com câncer morrendo. Há aqueles que estão aqui que eram aleijados, coxos, paralíticos e com membros mirrados. E o Onipotente falou e o sobrenatural foi realizado. Certamente que sim. Qual é o sinal de que estamos na junção? Estamos no entroncamento das estradas agora. Estamos prestes a entrar para o milênio. Nós estamos na junção. Quer dizer, não vamos pegar um caminho para ficar aqui, vamos pegar um caminho que a coluna de fogo está seguindo, guiando. Vamos seguir em frente a verdadeira revelação para a gente chegar lá. Porque ninguém consegue chegar lá se não tiver um guia, Ele é o guia. A coluna de fogo está nos guiando pela palavra. Foi a coluna de fogo que escreveu essa mensagem. Mas escute bem agora. Agora observe, continuando. Quando eles o fizeram, aí está falando sobre eles matar Jesus ali. Ele está falando sobre fraqueza. E falando sobre fraqueza, deixa eu ler uma escritura aqui para vocês entenderem agora. Tá? Aqui, vocês entenderem, porque depois, falando sobre fraqueza, mas é claro que Jesus não tinha fraqueza, mas se ele foi por causa de fraqueza na cruz, é porque eu e você estava lá com ele. As fraquezas não era dele, mas é minha e sua. Então vamos aqui, segundo aos Coríntios 13, a partir do verso 3. Visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, isso é Paulo falando, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus. Já pensou? Quem é que entendia isso? Hoje nós estamos entendendo. Por que Jesus morreu? Por
por nossa causa. Todas as nossas fraquezas estavam sobre ele. Todos os pecados. Quer dizer, por exemplo, ele levou os meus, mas levou os seus também. Levou do mundo inteiro. Agora pense bem, se alguma coisinha que acontece comigo, eu estou reclamando, e ele que tinha o pecado do mundo inteiro? E não reclamou de nada e nem pediu ajuda de ninguém. Você já viu Jesus pedir ajuda? Ele rejeitou a ajuda, porque ninguém podia ajudar. Ele tinha que fazer aquilo sozinho e fez por amor a mim e a você. Tá? Então, escute bem aqui. Observe, continuando, quando eles... não sei se eu li todo, mas deixa eu ler o verso 4 todo. Porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em nós. Aí, então vamos aqui. Agora observe, continuando. Quando eles o fizeram, quando ele ficou entre os céus e a terra, o céu não pôde recebê-lo, ele não podia ir para o céu. Tá? O pecado do mundo estava sobre ele. E o mundo o rejeitou como seu rei. Não lhe restava lugar para morrer. Ele ficou entre os céus e a terra. Morreu entre os céus e a terra. Não podia ir porque estava cheio de pecado, porque os nossos pecados estavam sobre ele. Na terra ele já tinha sido rejeitado. Pense bem, para um pouquinho, se você nunca pensou nisso, depois que você ouvir essa mensagem, para um pouquinho para você ouvir antes de você dormir. Pense bem no que ele fez por você. Fez por nós. Então diz aqui, o mundo o rejeitou como seu rei, não lhe restava lugar para morrer. Ele não podia ir ao céu, pois ele tinha os pecados do mundo sobre ele. Ele foi odiado, menosprezado, cuspido, rejeitado e recusado na terra. Mas ele ficou entre os céus e a terra fazendo um caminho. Está vendo? Não para voltar para cá, mas para ir para lá. Por isso que ele desceu. Não, ninguém podia pagar o preço. Deus desceu. Vocês anotaram? Pessoas já me fizeram a pergunta, mas quando a gente sair daqui, como é que nós vamos passar na quinta dimensão? Ninguém passa na quinta dimensão. Ele veio de lá e passou em tudo. Quando nós saímos daqui, nós já estamos lá. Se este tabernáculo se desfizer, nós já temos um lá. Ninguém, ele passou por tudo. É tanto que depois de tudo isso aqui, ele foi lá no inferno. E o corpo ficou. Está vendo? Então, veja, é para mostrar que as nossas fraquezas, tudo estava sobre ele. E que nós, sem ele, não podemos fazer nada. Sabe? Então, é por isso que nós precisamos começar do ABC. Nós sabemos que nós não podemos fazer nada. Nós não temos nenhuma grandeza, mas nós cremos num Deus grande que pode todas as coisas. Isso. Então diz aqui, ele foi cuspido, rejeitado, recusado na terra. Mas ele ficou entre os céus e a terra fazendo um caminho. E todo homem ou mulher que desejar poder vir por esta corrente de sangue de seu lado, a glória, quer dizer, a onipotência. O que aconteceu? Sinais e maravilhas aconteceram. O que aconteceu? A lua começou a chorar, o sol fechou seus olhos e começou a chorar, está vendo? E entrou em tal angústia a ponto que teve convulsões e ficou como que sangue gotejando. Quer dizer, o sol não quis olhar, o sol acabou a luz, a terra
terremoto e tudo mais, porque não queria olhar Deus ali morrendo. E nós brincando com Deus. Nós brincando com a palavra de Deus. Quando essa palavra foi dada desde Adão para que nós pudéssemos viver através dela. É o recurso de toda a humanidade, é a palavra de Deus. O próprio Jesus derrotou Satanás com a palavra. E nós, o que é que nós vamos fazer? Então ele disse, aí continua aqui, ó. E ele ficou como sangue gotejando. Certamente que assim, quando ele viu o Criador dos céus e da terra ser recusado na terra e com tanto pecado, ele não pôde entrar no céu e estava morrendo como um mediador entre Deus e o homem. Ficou entre os céus e a terra, o sol não pôde suportar isso. Disse, eu não mais brilharei. Pense bem, tudo que Deus criou, que nunca saiu da posição, que quem saiu foi nós. Mas tudo que Deus criou, que não saiu da posição, ficou numa situação que não quis brilhar, nem o sol quis brilhar, para não olhar, vendo o próprio Deus morrendo na cruz. E é por isso que eu estou falando, e nós somos zombadores, porque se nós temos a verdade hoje para voltar à origem, sem fazer nada, o que é que nós estamos fazendo para ir para o céu? Só aceitar a verdade do dia. Não é a verdade do passado, não, porque aquele mancebo de qualidade, a lei não salvou ele, a graça salvaria, ele rejeitou a graça e foi para o inferno. Então não adianta você e eu pensar, porque eu tenho a Bíblia e conheço a Bíblia daqui para trás, mas você tem que conhecer a verdade do dia e respeitar essa verdade. Não é pensar que essa verdade é um livrinho qualquer, não. Esse livrinho aqui contém sangue de Jesus Cristo para mim e a sua salvação. Nós temos que respeitar. Então disse assim, o sol não pôde suportar isso e disse, eu não mais brilharei. As estrelas, eu não suporto olhar para isso. A terra disse, eu não posso suportar isso. E ela teve uma prostração nervosa e pedras foram lançadas da terra. E então o sobrenatural aconteceu. O pecado está acabado. Era o fim da estrada. Está vendo? A junção, aquela junção, era para mim e você voltar à origem. Sem trabalhar. O que nós fizemos? Nada. Ninguém pôde fazer nada. Pedro disse, Senhor, eu vou contigo até a morte. Ele falou assim, você nem falava uma coisa dessa. Ninguém podia fazer aquilo, ele fez sozinho. Para eu e você voltar. Somente lendo a verdade, lendo a mensagem com atenção e respeitando a mensagem. Hoje eu te garanto que muitos nem pegam a mensagem para ler. Nem pega para ler. E como é que nós vamos obter perdão de um Deus juiz dos céus e da terra? Como nós já sabemos que ele não perdoou Adão lá, porque ele era um juiz, mas ele perdoou Adão quando ele se tornou um redentor. Ali ele perdoou Adão, perdoou todos o Velho Testamento e está nos perdoando também. Mas ele continua sendo juiz, ele não deixou de ser juiz. Você lembra que eu preguei aqui, que naquela saída do cordeiro, ninguém saiu do lugar, ele não saiu. Ele apenas veio aqui pagar o preço. Para ele ser mediador, mas o mediador é o mesmo juiz que está lá. Ele só faz mediação através do sangue que ele derramou através da palavra, porque ele é a palavra também. E a palavra sangrou na cruz do Calvário. E essa palavra é a que nos defende. Ela ia defender Adão, ia defender todo mundo. Adão pecou.
ao fazer aquilo. É claro que aquilo também, Deus sabia que aquilo tinha que acontecer. Mas hoje, irmão, eu posso dizer que está diferente daquilo. Porque hoje ela foi restaurada para nós novamente. E não há mais um outro cordeiro. Ela apenas foi restaurada no estado original. Para mim e você entender que agora é Ele, e eu tenho que entender, é Ele mesmo, e agora não há uma intervenção de nada. Agora, ou eu creio, ou eu não creio. Ou eu sou salvo, ou eu não sou. O profeta diz, não há pássaro preto e branco ao mesmo tempo. Não há um bêbado e são ao mesmo tempo. Ou é cristão ou não é. Ou eu sou, ou eu não sou. E se eu sou, eu vou ser como aquela águia que estava debaixo da galinha, que estava andando com a galinha. Quando eu ouvi a voz da mãe águia, eu deixei a galinha, eu deixei o galinheiro e fui ouvir a voz da águia. Amém. E comer carne fresca e não comer minhoca junto com a galinha. Não misturar as coisas. Sabe? Então você não pode ter companheirismo com Cristo e ao mesmo tempo com o mundo. De jeito nenhum. Não tem jeito. E se eu e você voltar para os vasos, para aquele outro lado do vaso, você está misturando as coisas. Hoje é um chamado dele. Ele está chamando as pessoas. É ele mesmo que está chamando. Ele está selecionando um povo. Pelo amor do teu nome, do nome dele. É uma seleção, é ele que está fazendo a seleção. Ele conhece os eleitos. E a chamada para os eleitos é a voz da águia, da grande águia de Malaquias 4. Ele desce, trazendo salvação debaixo das suas asas. Para vós que temeis o meu nome. Não era para todo mundo. Porque quando ele desce é para destruir o mundo, mas ao mesmo tempo traz salvação debaixo das suas asas. Você vê que a própria mensagem de salvação está aqui. Amém. Praticamente sendo rejeitada e rejeitada e rejeitada, como nós podemos ver aí. E é por isso, irmãos, vocês que ouvem a mensagem, e a gente sempre está pregando, principalmente vocês jovens, que a cabeça ainda está meia crua ainda, não segue os passos de pessoas que estão te levando para o outro lado. Eu não vou falar de incrédulozão lá de fora, não. Incrédulo que está na mensagem, que está querendo te tirar do foco verdadeiro. Não segue não, porque senão você vai arrepender lá do outro lado. Sabe? Fica com a palavra. Não segue outra coisa não, porque as mentes de todo ser humano é fraca, principalmente da juventude. É muito fraca. E você sabe que o diabo está na terra em toda a fortaleza. Você sabe disso, que tudo que ele pode mandar ou trazer, não existe mais nada que ele tem também. Assim como Deus não tem mais mensagem, o diabo não precisa de mais nada, ele já soltou todos os instrumentos dele para atacar. Não lá fora. A mensagem. Quando Jesus veio na terra, ele sabia que aquilo era uma derrota para ele. Ele fez tudo para derrotar. Hoje ele sabe que a mensagem é uma derrota para ele. Ele faz tudo. Ele não consegue derrotar a mensagem, mas consegue derrotar as pessoas que crê, que está tentando. Então, fica com a mensagem. A mensagem é Cristo. Nunca saia fora. Era o fim da estrada. O pecado tinha reinado até a cruz, mas o pecado foi pago ali. Oh, que coisa! A terra tremeu tanto a tal ponto que lançou rochas no chão, lançou das colinas, tremeu tanto que o morto se levantou da sepultura, falando acerca de uma prostração nervosa. O sol começou a ter convulsões e saiu. O sobrenatural aconteceu, aleluia. Sempre acontece na junção.
quando vem dois encontros. Aqui está esse encontro. Agora, de uma saída daqui para o milênio. É uma saída e é uma junção das mais poderosas. Pense bem em sair desse mundo para um mundo onde não existe morte. É claro, sair nesse sentido, mundo, é claro que o milênio vai ser aqui na Terra, mas você sai desse corpo para um outro. E esse corpo aqui é para aceitar a verdade. Nós nunca seremos salvos se esperar, porque eu estava pensando, esses dias mesmo eu estava pensando uma coisa. Todo mundo, a gente fala sobre a vinda e sobre segredo. Uma hora eu vou até pregar sobre isso, né? Sobre o segredo. E todo mundo fala sobre o segredo do minuto, né? E aquele minuto. Irmão, se for, todo mundo já sabe daquilo. Aquilo já não é segredo, o segredo está na mensagem. Jesus nunca pregou sobre aquele segredo. Ele pregou quando o Filho do Homem vier. O segredo está no Filho do Homem, não naquilo. Aquilo todo mundo sabe que haverá que haverá um piscar de olho. E todo mundo, são música, hinos e tudo mais, fazendo. Todo mundo, toda a igreja está esperando aquele momento. Mas só que não era aquele momento que Jesus estava falando. Ele estava falando sobre o momento quando ele estaria aqui preparando o povo para aquele momento. O segredo está aqui. O segredo está na mensagem da hora. Foi isso que Jesus chamou a atenção daqueles três que estavam vendo Moisés e Elias. Ele chamou a atenção deles para ver o que estava acontecendo, não sobre o monte da transfiguração. Vocês não contam essa visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado entre os mortos. Aí que despertou eles. Mas não diz os escribas que Elias tem que vir primeiro? Ele disse, já veio para vocês nem viu. E eu estou com vocês aqui, vocês não estão sabendo nada. Está vendo? Despertou eles para isso. Hoje é a mesma coisa. Você não vai ser despertado no piscar de olhos. Você está sendo despertado agora. De entre os mortos. De entre os mortos. Eu posso até ler uma escritura que veio aqui na minha mente. Deixa eu ver se eu vou encontrar aqui. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu vou encontrar, tá? Não sei se é aos Efésios ou se é Tessalonicenses. Eu creio que aqui é aos Efésios mesmo, 5. Então diz aqui, a partir do verso 6, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta tu que dormes e levanta-te entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Amém. Cristo é a palavra revelada. Levanta-te entre os mortos. E Cristo te esclarece o caminho. Ele te indica, ou Ele fala comigo, fala conosco. Está vendo? Ele está esclarecendo isso aqui. Levanta-te entre os mortos. A igreja Laodiceia está morta. Porque rejeitou a vida. A vida hoje, irmão, por isso que eu sempre tenho que entender. Aqui está essa Bíblia, é toda a verdade. E aqui está o que completa a Bíblia. Porque os 7 trovões só estava anunciado como um mistério, ou como uma profecia em Apocalipse 10. Que João ouviu e não podia escrever, mas aqui está escrito. Amém. Então a Bíblia está completada. Amém. Ao rejeitar os 7 trovões, que ninguém conhecia, mas o eleito da hora ia conhecer, ao rejeitar, está perdido. Então aqui,
encontra a salvação diante de nós e o caminho para chegar no milênio. Porque aqui está a voz da coluna de fogo que manifestou hoje nos nossos dias. Esse hoje na era. Irmão, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, depois nós podemos pregar sobre isso. Deixa eu mostrar para os irmãos. É assim, como sempre, eu converso com minha esposa, ela me faz umas perguntas e eu vou responder as perguntas para ela. Então, veja aqui uma coisa, sobre o que Jesus falou sobre a geração que visse a figueira brotar. Olha, para vocês verem uma coisa, quando Jesus veio na terra, a rejeição de Israel, Jerusalém tinha rejeitado Jesus no nascimento. Quando Jesus nasceu, Israel rejeitou. E ele pregou para a mesma geração. Vocês notaram que com 33 anos foi o ministério dele? Dentro da mesma geração ele pregou para a geração que rejeitou ele no nascimento. Entendeu? Hoje é a mesma coisa. Ele falou em São Mateus. E esta geração não passará sem que todas as coisas aconteçam. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Agora, você sabe de quando começou? De 46. Israel foi para a Palestina. Tudo que Deus tinha que fazer dentro daquela geração. Quando venceu os 40 anos, Deus já tinha pregado selos, Deus já tinha revelado na terra, tudo. Porque não podia passar daquela geração. Pense bem o que já aconteceu. E nós estamos aqui pela graça mesmo. Se naquele tempo era graça, muito mais graça é agora. Porque naquele tempo que estava pregando, era exatamente dentro da geração dos judeus que estava indo para a Palestina. E Jesus disse, quando vide a figueira brotar, e a figueira é Israel, e ela brotou, indo para Jerusalém. E até o ano 63, os selos foi aberto, dentro da mesma geração. E não passará essa geração sem que todas as coisas aconteçam, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Tudo que Deus tinha que mostrar para nós, ficou escrito dentro daquela geração. Não podia passar. É por isso que o William Branham foi embora em 65, que estava dentro ainda daquela geração. Ele deixou tudo aqui, não resta nada. É por isso que nós estamos marchando para o céu, o mundo marchando para a Terceira Guerra Mundial. Olha a política aí, olha para vocês verem. Nada concorda um com o outro, nada. Mas isso aí é porque lá não vai ter jeito mesmo, mas para nós temos um jeito aqui, ó. Para o mundo teria jeito também, mas o mundo rejeitou. Mas para nós ainda tem jeito, porque Deus está aqui ainda, eu creio que Ele ainda está aqui, para nos ajudar e nos tirar da terra. Então nós temos que valorizar essa palavra, sabe? Mas vocês notaram aqui o que eu li aqui? Mas deixa eu ler mais aqui, para os irmãos verem aqui, ó. Escute bem aqui, ó. Quero ler nessa mensagem, vou ler em outra mensagem aqui, porque não vai dar tempo. Então vamos aqui, perfeita força por perfeita debilidade. Vamos aqui. Eu nem expliquei muito sobre o que eu queria, não, mas eu quero que os irmãos entendam isso aqui, num momento de fraqueza. Ninguém é forte, mas você tem que entender, como Paulo disse. Paulo, para receber aquelas revelações, ele disse, olha, mostrou assim, olha, Deus me deu um espinho na carne, quer dizer, olha, eu não posso ser um excelente homem para fazer isso, não. Eu recebi isso aqui exatamente para mim poder tomar uma posição para poder explicar. Quer dizer, não é que eu conheço esse homem que foi lá, em tal lugar, ele nem falou, era claro que era ele, mas ele recebeu um espinho na carne para ele não, aquela coisa não ficar, assim, ó, eu sou pequeno, mas estou revelando algo que aconteceu comigo. William Branham foi no sentido de homem aqui, de todos os pregadores, ele foi o mais rejeitado. Mas diante de Deus, ele é o maior mensageiro.
O importante é isso. Nós podemos ser rejeitados pelo mundo, mas diante de Deus nós queremos ser importante. Deus poder dizer assim, ó, ainda tem pessoas para pregar, ainda tem pessoas para crer na palavra. Então, vamos aqui falar sobre Maria, aqui. É claro que depois vai surgir uma perguntinha sobre isso, mas depois eu posso explicar, tá? 137 da mensagem, perfeita força por perfeita debilidade. Vamos aqui. 137. Lá estava Maria no sepulcro, depois da morte. Quer dizer, olha, você vê, Jesus, o grande Deus, ali. Parece que foi uma derrota. Foi indo, não, apanhou tanto. Foi na cruz, deixou pregar as mãos e os pés. Furou de um lado, morreu, vai para a sepultura. E aqui está a própria Maria indo lá para embalsamar. Quer dizer, como se fosse assim, olha, eu vi meu filho, vi os milagres que ele fez e agora estou vendo uma derrota. Pense bem numa coisa dessa, né? E lá estava Maria no sepulcro com o coração partido. Seu bebê, seu filho havia sido morto. Todas as esperanças haviam desaparecido. E ela foi embalsamá-lo e nem mesmo seu corpo estava lá. E ouviu uma voz dizer: por que choras, mulher? Está vendo? E ela respondeu: levaram o meu Senhor. E eu, pobrezinha, seu filho havia sido posto em desgraça. Já pensou? Já pensou o coração de Maria na hora daquela? Pensar tudo, olha, desde que o anjo falou comigo, eu vi tudo que ele fez e agora estou vendo ele numa situação dessa. Parece que tudo tinha acabado, mas Deus sempre chega na hora certa. É isso que nós temos que entender. Aceita a mensagem que quando você estiver na pior situação, Deus chega e te consola. Mas se nós estiver fora da mensagem, não há consolo nenhum. Não tem consolo. Então vamos lá. Então disse aqui, ó, pobrezinha, seu filho havia sido posto em desgraça. Despiram-no. É claro, você sabe que Jesus foi crucificado nu, completamente nu. Deus. Aquilo eles fizeram assim, como chacota mesmo, falar assim, ó, ele não é nada, né? Vamos fazer. Mas aqueles que fizeram isso estão lá no inferno sofrendo hoje. Então, veja aqui, ó, ele havia sido posto em desgraça, cuspiram-no completamente, o penduraram ali em uma cruz, crucificaram-no, pregando-o ali, depois de ele ter declarado ser o Messias, depois que ela soube que o Espírito Santo havia coberto e gerado esse filho. Ele era o Filho de Deus, ela tinha visto suas obras e tudo mais, e viu bem naquele momento de maior fraqueza, lá estava Jesus sofrendo o mal, enfrentando aquelas organizações, enfrentando aqueles fariseus, tornando-se fraco e submetendo-se à morte, morrendo como um pecador na cruz, carregando nossos pecados, e os próprios salmos e os próprios profetas em que eles criam haviam citado centenas de anos antes as mesmas palavras que ele disse no Calvário, e falharam em ver. Deus meu, por que me desamparaste? Davi tinha citado isso há anos atrás. E ali estava eles crucificando o próprio Deus, rejeitando a palavra que ele estava lendo lá. Já pensou, irmão? Vem no meu coração. Já pensou eu estar lendo aqui e rejeitando ao mesmo tempo? Pense bem numa coisa dessa. Mas não, graças a Deus nós estamos aceitando a mensagem da hora.
Então, deixa eu passar aqui para frente aqui, para dar tempo, né? Deixa eu voltar aqui. A mensagem 137 a 139, né? Deixa eu ler só mais na frente aqui. Aqui, ó. Aí todas as coisas que os profetas disseram estavam bem ali, e Jesus morrendo, sustentando aquela palavra, se submeteu. Deus Emanuel tornou-se tão fraco que se submeteu à morte e à sepultura, e a sua alma ao inferno. Fraqueza, está vendo? Está vendo? Ele morreu por fraqueza, porque ele estava levando sobre si os nossos pecados, né? Mas dessa rendição completa surgiu naquela manhã de Páscoa, abriu um caminho desde o mais profundo, ele era o mais alto, e se tornou mais baixo. Ele veio para as pessoas mais baixas, foi para a cidade mais baixa, e o menor homem da cidade teve que olhar para baixo para vê-lo. Você sabe que é aquele homem que estava olhando para ele. Foi dali para a morte, e da morte para o túmulo, e do túmulo para o inferno, até o mais baixo que se podia chegar, até o inferno mais baixo que se podia imaginar. Ele desceu até lá, mas então de lá Deus começou a elevá-lo através do paraíso, quer dizer, passar lá e chamar os do Velho Testamento, né? Através do paraíso, de lá para o túmulo, e do túmulo para a glória, e tão alto que ele tem que olhar para baixo para ver o céu. Exaltou seus tronos no céu. Viu o quê? Então, é isso que nós temos que entender. Pessoas às vezes vão embora da igreja, às vezes é assim, porque escuta, tem pessoa que é assim, mas eu não dou conta. Quem é que dá? Tem pessoa que vai embora, mas eu não dou conta, é melhor eu não ir. Mas aí é que a pessoa perde. É quando você não dá conta que você tem que procurar quem dá conta. Quando eu não dou conta, o que eu tenho que fazer? Escutar Deus falar. Porque Ele já deu conta, Ele não vai desamparar os seus filhos. Você lembra que Ele falou assim, no mundo tereis aflições. Ele nunca disse que ia ser uma coisa tão fácil. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Venceu tudo, para que eu pudesse hoje estar pregando, para que eu pudesse estar pregando para vocês, mostrando essas verdades, e mostrando esse lado da fraqueza. Todos nós somos fracos, e não adianta você tentar. Eu não sei se foi quinta-feira que eu estava falando, não adianta você tentar por você mesmo. Você tem que chegar com suas fraquezas diante de Deus e pedir misericórdia. Senhor, eu não dou conta, eu já vi que não dou conta. Senhor, me ajuda. Mas aí, como o irmão citou sobre Jim, quer dizer, Jim chegava lá, quem sabe bebia para dar coragem, quem sabe bebia até para dar coragem para ir na igreja, né? Chegava lá, Jesus, Jim está aqui. Toda vez, Jim está aqui. Mas chegou um dia que houve um acidente com ele, e ele estava lá no hospital. Aí Jesus chegou, Jim, Jesus está aqui. Jim. Você está precisando de mim, eu estou aqui para te ajudar. Você está vendo a situação, mas ele não desistia. Mesmo que ele bebia e ia para lá, mas ele não desistia e sabia que naquele lugar, ele não ia encontrar, mas ia encontrar no lugar que prega. Ele ia lá buscar. Jim está aqui, Jesus. E Jesus estava ouvindo, mas não falava nada, né? Mas esperou ele ter um acidente primeiro, e aí Jesus chegou lá e falou, Jim, Jesus está aqui para te ajudar. E eu creio que Ele está aqui para me ajudar, ajudar vocês, ajudar todos nós.
Então vamos fazer tudo para valorizar a palavra de Deus. E não tenta por sua conta. Como o Marcelo estava falando, olha, não tenta, não é você faz um esforço. E por que você faz um esforço para ir num lugar passear? Por que não faz um esforço para vir na igreja? Então esforça para agradar a Deus e não o diabo. Que qualquer coisa que nós fazemos que contraria a palavra, nós estamos agradando o diabo. Até o alimentar hoje, como eu falei aqui esses dias, o mundo aí está cumprindo essa palavra. Sai naquela rua ali, olha lá para vocês verem. Está cheio de gente. E talvez em casa até falta as coisas, porque se comprasse o arroz e o feijão para fazer em casa, ficava muito mais barato do que comer um sanduíche desse inchado aí para depois estragar a saúde. Mas vai para cumprir a Bíblia. Não quer cumprir a Bíblia em casa, não, vai para lá para cumprir a Bíblia. Ao contrário, e às vezes muitas pessoas adoecem porque hoje tem comida de todo jeito, é peixe cru, é não sei o que, não sei o que. Ó, se tem em casa a coisa certa, por que vai? Eu sei, talvez eu estou falando até com gente que está aqui dentro, que está fazendo isso, tá? Talvez eu estou falando. Então muda, ou muda o seu caminho para o céu, ou então segue o seu caminho para o lado contrário, sabe? Mas eu estou pregando para mim, estou pregando para vocês. Então, eu quero mudar e mudar da terra também. Não para o inferno, eu quero ir para o céu. E para ir para o céu, eu tenho que obedecer a palavra de Deus, sabe? Então, ele está falando pela última vez. Não é esse culto, ele está falando pela última vez pela palavra, pela mensagem. A mensagem, eu estou vendo uma moça aqui, ela é uma moça obediente, não vou falar o nome dela, porque ela não vai querer, né? É uma moça de coragem. Um dia mesmo ela tá me falando, até a casa que ela construiu, não construiu aqui, mas em outro lugar, até a casa ela construiu, tanto que um dia ela me ligou para passar um dízimo para a igreja, que eu não recebo dízimo, mas passa para os irmãos, ela me ligou e falou, olha, eu precisando de dar um dízimo, mas eu não posso levar assim, tem que dar de uma maneira diferente, passar direto para o banco, porque eu peguei um dinheiro emprestado para terminar minha casa, mas eu quero dar o dízimo dele. E a casa dela toda construída com dinheiro depois do dízimo. Mas ela é feliz, porque ela está fazendo algo para a alma dela. É claro que todo mundo precisa de alguma coisa aqui, mas o melhor que ela está construindo é para o céu. Amém. Porque ela está obedecendo a Deus, sabe? E creio que é uma eleita de Deus. Tá? Então vamos nos colocar em pé, que Deus abençoa, e abençoa também os irmãos. Tá bom. Pode chamar ela. E o irmão, também o irmão, irmã Leidmar pede oração por ela, e o irmão Paulo e Henrique. Irmão Raimundo está agradecendo a igreja pelas orações na quinta-feira. Aqui, a irmã aqui, ela quer que unge ela com óleo, e eu vou ungir ela com óleo e depois, eu vou orar por ele aqui, primeiro. Chega aqui, irmão Viriato. Senhor Deus, aqui está o irmão Viriato, Senhor. Meu Deus, ele está completando 74 anos, Pai. Meu Deus, a graça do Senhor tem alcançado a ele. Meu Deus, ele é um homem que tem prazer de vir na igreja para ouvir a Tua palavra. Assim eu peço, Senhor, Pai, dá a ele saúde, Pai. Meu Deus, e dá a ele mais do Teu poder. Mais, Pai, para que ele possa obedecer mais e mais, cada dia. Abençoa ele e sua família, Pai. E que ele possa sair daqui abençoado, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Amém. Deus te abençoe, viu, irmão Viriato? Amém. Abençoa, tá? Amém, amém. Agora nós vamos orar pela irmã.
você está sentindo? Ah, tá. Vamos orar. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, aqui está a tua filha, Senhor. Ela veio aqui, Senhor, porque ela crê em tua palavra. Meu Deus, ela crê na unção de óleo, Pai. Ela sabe que não é o homem que faz a obra, é o Senhor que faz a obra. Meu Deus, ela está com esse problema na perna, Senhor. Às vezes a perna esfriando mais que a outra. E um problema, Senhor, só o Senhor é que pode solucionar problema. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu estou ungindo ela, Pai, com óleo, segundo a tua palavra. E eu creio que ela vai sair daqui curada. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que ela possa ir embora para casa crendo, Senhor, que o Senhor é o único curador que há. No nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa a tua filha, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe, tá? Amém. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos terminar. Senhor Deus, graças te damos, Senhor. Meu Deus, e aqui, Senhor, também conta esse pedido de oração da irmã Leidimar, Senhor. Pedindo oração por ela, pelo irmão Paulo e pelo seu filho, Pai. Ajuda essa família, Pai. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, dá a eles força, Senhor, dá a eles saúde. Pai, nós te pedimos e entregamos essa família em tuas mãos. No nome do Senhor Jesus Cristo. E o irmão Raimundo também está agradecendo à igreja pelas orações na quinta-feira. Pai, é porque ele recebeu a bênção do Senhor, Pai. Meu Deus, assim nós pedimos, o Senhor continua com ele, aonde ele estiver, Senhor. Pai, agora, Senhor, nós estamos voltando para os nossos lares. E nós queremos pedir, Pai, a tua presença, não só na igreja, mas em todos os lugares que a gente tiver que andar, passar, em casa, Senhor, que o Senhor esteja conosco e que nós possamos obedecer a tua palavra, respeitar o teu nome, respeitar a tua palavra, Pai. Ajuda cada família, Senhor. Ajuda os irmãos e irmãs que têm filhos menores também. Ajuda eles, Pai. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, é que nós te pedimos e te agradecemos. E leva-nos em paz mais uma vez, nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.